Então eu acho que se eu ficasse no palco sempre, o dia inteiro, eu ia me sentir muito mais feliz do que eu me sinto. Eu me sinto muito feliz, mas eu acho que o palco e a troca, né? E como você também modela, né? Se você vai lá só para cantar, se você vai lá só para ser visto, se você vai lá para se comunicar de fato com as pessoas. Acho que cada artista e cada proposta trazem uma coisa diferente. Para Dias Ruins começou efetivamente em abril de 2017, quando eu tive algumas questões familiares que me levaram a uma profunda perda de percepção da realidade, assim. E aí isso foi um fator que me levou a repensar muito sobre mim, sobre mulher no Brasil, sobre esses temas que estavam muito em alta no começo de 2016, que foi quando eu comecei a divulgar mais o meu último álbum. E aquilo tudo começou a me desestabilizar, porque eu tinha que estar falando com isso. Eu tinha um sobrinho que tinha acabado de ser assassinado por violência no Nordeste, e, enfim, essas coisas todas começaram a mexer muito comigo sobre estar num lugar de ascensão e as coisas ao redor estarem desmoronando ali muito à minha frente. Então eu entrei num processo meio de pânico e não entendia muito bem, e tinha acabado de assinar com a Universal Music e carinhosamente eles estavam me cobrando um disco para fazer. E aí eu tive que tomar forças também, porque aquilo me animava de alguma forma. Eu sempre sonhei muito, né? Desejei muito fazer parte de uma gravadora, mas tinha essa coisa da vida profissional, daquilo que a gente espera e do mundo real que continua existindo, independente de tudo, né? Então eu fui me preparando, tive momentos muito decisivos ali, e o disco foi começando essa narrativa de começando a entender o que eu ia fazer nesses tempos sombrios. O disco não tinha nome ainda, mas a ideia de como sobreviver e como encarar esses dias ruins estava muito latente. A minha ideia era também focar nas minhas canções de amor. Amor, que é uma coisa que eu gosto muito, são canções todas de romance, falam de relacionamentos. Eu gosto muito também de uma relação com a natureza, com o mar, que foi uma coisa que sempre me foi negada justamente por morar no lado oposto do mar, no Rio de Janeiro. Eu venho do subúrbio do Rio, então eu acho que eu trabalhava muito com questões imagéticas, de amores imagéticos e de paisagens imagéticas, né? E aí fui criando essa relação, e em maio de 2018, agora, eu comecei algumas questões, como terapia, física quântica, alguns estudos, e isso foi o que me impulsionou a amarrar essa história e criar uma narrativa, construir essa história para dias ruins. Eu acho que nesses dias ruins eu consegui ver, de fato, com a música e essa busca de uma melhora mental, como sobreviver esses dias. Porque a gente que começa a fazer arte no Brasil independente, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Se ninguém tem ideia do que vai acontecer o tempo inteiro, a gente que começa desse lugar sem muito apoio, sem muita construção familiar, emocional e mental, fica meio confuso. Então, acho que o maior mérito desse trabalho foi ter conseguido deixar ele pronto e efetivo, com 9 músicas, com o apoio de uma gravadora que estava ali, e compartilhando tudo isso com pessoas que trabalham lá de alguma forma, tendo essa força de, não, vai rolar, fica tranquila, tem os prazos, não sei o quê. Então eu acho que o Para Dias Ruins, ele mexe na minha vida justamente por isso. Então quando eu vejo essa coisa de, melhores coisas, melhor ganhou, não sei o quê, acho massa, mas eu acho que o grande achado desse disco foi eu não ter desistido de fazer no momento em que eu estava passando por várias transformações, em que a música, em primeiro plano, me trouxe para uma objetividade de trabalho, assim. E aí reafirmou para mim mesma o meu lugar de produzir uma artista, porque eu não queria dobrar uma assinatura, de fazer um disco com uma estética como eu já tinha feito, e colocar nessa artista canções. Então tem um pouco de R&B, tem um pouco de jazz, tem um pouco de reggaeton, um pouquinho, tem bossa nova, coisas que eu estava experimentando, vestindo essas canções e fazendo esse trabalho, assim. Então foi... Ele já está pago. Acho que é isso.
Eu acho que a Marcela efetivamente vai virando Mamundi, e porque essa coisa do alter ego é muito engraçada, que você fica nessas dualidades, né? Quase essas máscaras que a gente tem que usar para a rua. E eu comecei a pertencer mais a esse persona, saber que aquilo era uma coisa só, e uma maturidade na hora de decidir as coisas, assim, sabe? De saber a hora de fazer uma coisa igual porque as pessoas vão gostar ou fazer uma coisa que você, de fato, vai evoluir. Então, eu acho que, para mim, essas diferenças foram nesses passos e nessas decisões que... É isso, né? Cada porta vai abrindo outra possibilidade. Eu acho que a Marcela de hoje em dia abre mais portas, assim. No meu Spotify saiu eu me ouvindo. Foi ridículo até. Você fica ouvindo, primeiro ouvindo como é que você acha que as pessoas vão ouvir, olha essa prepotência toda, e depois você fica ouvindo o que você fica ouvindo. Então eu sou muito fã dos trabalhos que eu faço, eu fico sorrindo de ver o quanto eu amadureci. Eu gosto de muita música instrumental, às vezes me pego ouvindo ópera, algumas coisas clássicas, assim, que são coisas que me tiram do lugar. Porque quando você começa a trabalhar muito com música e produção musical, você ouve uma música, você já fica ao baixo, é assim, fulano canta assim, porque não sei o que, isso aqui. E a música clássica e a ópera e músicas instrumentais, elas não te ditam um ritmo, então eu acho que eu consigo me comunicar com a música melhor assim. Quando eu era muito criança, eu ouvia muito Phil Collins, chorava muito, sem saber inglês, sem saber nada, porque de fato aquilo mexia comigo e não tinha uma interferência da palavra. Acho que a melodia e as músicas eram muito naturais, como elas, né, se conectavam comigo. Então eu sempre busco essa conexão mais direta, assim, para não ficar alienada. E na maioria das vezes vejo mais filmes do que ouço música para bater. Vejo televisão no mudo às vezes também, só para ter imagem. Essa música é engraçada. O Beto, poeta, escritor, tinha uma ideia desse texto e eu estava me relacionando com uma pessoa em São Paulo. E São Paulo, né? As coisas acordam, na maioria das vezes, cinza. E aí era sempre essa coisa. Eu tava fazendo uma ponte aérea de Rio-São Paulo o tempo inteiro. E eu sempre dava sexta-feira, eu falava, amanhã eu tô aí, hein? Amanhã a gente vai passar o dia aí, vamos se encontrar, não sei o quê. E eu ficava nessa intenção. E eu acabei me apropriando muito desse texto do Beto, que era alguma coisa próxima a isso, mas isso de fato, quando eu vi, naturalmente era isso. E eu realmente, quando estava aqui no Rio, essa coisa daquele momento da paixão, do amor, né? Você tá nos lugares, aí você fica imaginando que a pessoa tá, enfim. E aí, só que, que era engraçado, porque a Outono, que é a segunda faixa, ela fala exatamente dessa frustração da pessoa que vive numa metrópole, que tem um trabalho muito diferente do seu, que é a hora que você quer dormir com a pessoa, e a pessoa fala, não, ó, já estou indo no trabalho e não sei o quê. Então, para mim, era muito... As histórias, as músicas vão se ligando de alguma forma, né? Na alegria eu venho com essa ansiedade de encontrar a pessoa. No outono é quase como uma segunda-feira que você fala, pô, você já vai pro trabalho, são 6 horas da manhã. E aí vai se seguindo, assim, o disco inteiro. E, por fim, a última música, Eu Quero Ser o Mar, que eu acho que era essa contemplação, não só da minha vida, dessa pessoa, mas de várias vidas, dessa coisa do cansaço, né? E de você, de fato, querer flutuar sobre tudo isso, assim. Então, eu acho que essas duas músicas aí de começo, elas são interligadas o tempo inteiro. Alegria de repente, porque vou te ver amanhã. Coisa mais bonita não se sente acordar ao teu lado. Alegria não se prende, porque vou te ver amanhã. Coisa mais bonita não se sente acordar ao teu lado. Cedo na mão com violão, querendo só amar. Mesmo que eu encontre mais, eu sigo meu caminho em paz. Pelas ruas eu vou, querendo a tradução do amor,
pra fazer da paz nossa canção. E eu passei pelo Curvelo pra te procurar. No Largo das Neves você não estava lá. Andei um pouco, cheguei no Largo dos Guimarães. Oh, oh. E essa saudade que é água da fonte, nessa alegria que não se esconde. E se eu estou triste, o samba é muito bom no tom. Sim, foi produzido comigo e com o Lux Ferreira, e o Lux assumiu um trabalho desse desenho de som junto, assim. Ele toca teclado, pianos e tal, e a gente foi tentando organizar melhor essa sonoridade. E a minha intenção nunca foi ficar só fazendo música eletrônica. Eu sempre quis fazer música, mas estúdio, músicos, instrumentos, é uma coisa muito cara. E é muito caro no Brasil viver disso. Eu acho que a gente hoje vive um momento mais plural da indústria justamente porque você não precisa necessariamente estar num estúdio que custa R$ 120 a hora. Para gente que é jovem, para gente que trabalha de manhã no telemarketing ou em loja e quer ter o sonho de ser artista, isso é impossível. Então, a produção musical hoje feita no computador e fazendo de uma forma eletrônica, ela reduz o trabalho e reduz um pouco a grana que você gasta. Então, eu comecei muito nesse papo. Hoje em dia, com mais recursos, né, já posso ampliar mais. Assim. Foi um ótimo experimento, mas a produção musical também é isso. Né? Ou você pode optar por ser uma pessoa de uma assinatura só e pode optar por desbravar novos caminhos. Assim, é isso que eu pretendo, efetivamente, até com esse apoio de estar numa grande gravadora, ter artistas diferentes, de estilos diferentes e vai aprendendo. Assim. Eu fui convidada para fazer esse camping e eu fiquei muito feliz porque eu fui convidada no lançamento do meu disco. Todo mundo da gravadora tinha ido para o lançamento, eu fiquei muito feliz por esse aniversário. Eu não sou uma pessoa que foi acostumada a comemorar aniversário, porque lá em casa isso não era uma tradição muito feliz. E aí, quando tem show, lançamento, aí eu trato sempre como as coisas do meu aniversário. E aí estava muito feliz, e aí o Miguel Afonso, que é o meu IR, a IR lá, que é uma pessoa super querida, ele falou, você não quer participar do camping, não? E eu achei aquilo demais, assim. Falei, cara, não precisa nem sair música, né? Só de compor para a Ivete, que é uma artista que de fato me acompanhou muito, assim, de ouvir em rádio, de ouvir em ônibus, de ouvir no trabalho. Foi muito forte. E é engraçado, a expectativa que a gente cria e a realidade para o que é. Na realidade, tinham vários compositores, todo mundo muito feliz de estar vivendo aquela oportunidade. E eu quis fazer uma música que remetesse ao que ela passa, de fato. Não era algo só sobre mim, né? Isso tem uma coisa também da produção musical e da composição, que é servir. Eu acho que essa é a palavra para esses lugares, assim. O que a pessoa precisa, o que ela te pediu, o que ela gosta. Tem gente que fala assim, eu não gosto que façam música para mim. Mas tem gente que fala assim, se você pensar numa música para mim, eu vou gostar. E com a Ivete foi isso, eu cantei, fiz uns coros, trabalhei ali junto com o Felipe Lau, Lucas Carlos e o Paulo. Foram 4 compositores, mas eu estava sempre falando, gente, o que falar dessa mulher hoje com 42 anos de idade, se não me engano, com 2 filhos, uma mulher que já viveu muita coisa, como a gente amarra isso? É também uma coisa da produção musical, entender o artista e não necessariamente falar uma coisa que vai rolar. Vai rolar não existe, vai rolar o quê? Né? Então, por isso que esse processo da Ivete foi muito legal, quando ela ainda chamou Ferrugem para cantar, e eu vi que tinham 50 mil pessoas lá. Eu fiquei muito feliz, porque, enfim, não precisa que seja a minha música, eu lá, sabe? Eu acho que quem defende isso melhor para 50 mil pessoas, o melhor que eu posso fazer é compor para ela. São 2 pessoas com quem eu aprendo muito, exatamente. O Castelo é um cantor, artista, foi criado no monastério, vive uma vida muito diferente da gente. E quando eu conheci ele, eu não acreditava naquilo. Eu falava, não, claro que não. E aí, à medida que eu fui buscando isso, é muito doido, assim.
como mundos diferentes propõem coisas diferentes, histórias diferentes. Até essa questão de eles dois olharem para mim, olharem a minha vida, olharem minhas relações e cantarem, escreverem a música. Falar, Marcela, essa música é para você. Então é massa também quando a gente recebe esses presentes assim. Sim, porque é exatamente como eu era antigamente, assim, muito ansiosa. E o começo dela fala, não me faça falar de nós, eu não sei falar, vou falar demais. Que é muito isso, você está ali, você pode falar demais e às vezes passa, né, essa sua admiração, seu amor pela pessoa, entendendo que amor não é só isso, mas são todas aquelas outras coisas, né, que compõem aquilo. E tem momentos muito legais, na hora que fala também, pouca coisa faz o teu rolê valer para mim. Então, se bateu, não disfarça. Que é muito, eu acho que a gente vive isso muito nos tempos de hoje, né? O rolê do digital, ela se chama Qual é a Sua justamente por isso também, né? As pessoas ficam te vendo, estão te dando mole online, elas falam com você, mas a troca não é real. Qual é a sua? O que você tem para dizer? Aonde a gente vai chegar? A gente vai ser meso profundo, a gente vai ser profundo no que a gente quer, enfim, sabe? Então eu gosto muito dessa música e eu nem sei como as pessoas receberam, assim, porque eu lembro que a menina falou, nossa, nada a ver esse negócio de pouca coisa faz o teu rolê. Eu falei, cara, mas é isso, não importa muito se você anda com fulano, com X ou Y, o que importa é o que a gente pode construir. Então a música fala muito disso também. Cadê? Achei. Só relembrando, porque eu toco muito teclado às vezes. Não me faça falar de nós, eu não sei falar, vou falar demais. Você passa, ai meu Deus do céu, é você aqui, nem me preparei. Não me faça falar de nós, eu não sei falar, vou falar demais. Você passa, ai meu Deus do céu, é você aqui, nem me preparei. Que me olha, sei que me adora, sei que me quer. Qual é? Que me olha, sei que me adora, sei que me quer. Qual é a sua? Qual é a sua? Qual é a sua? O palco sempre foi o lugar onde eu me senti mais confortável na vida. É quase como estar debaixo d'água. Desde pequeno, porque eu acho que falar de música no Brasil e não levar em consideração o Brasil em si, que se constrói, os artistas, né? Isso foi realmente uma reflexão viajando muito e sempre trocando uma ideia com fãs, sempre conversando, tomando cerveja com as pessoas, tento desconstruir essa coisa muito do palco. Acho que o palco ele é uma estrutura disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a se comunicar. Não apoio essa coisa americanizada do ídolo, acho isso muito caído cada vez mais, porque isso coloca muitas barreiras. Eu, particularmente, não estaria aqui se não fosse a internet. Talvez se eu já estivesse indo nas gravadoras e dando minhas demos, eu não sei se eu estaria aqui, porque aparentemente eu não sou o padrão de uma indústria. Mas o palco, ele, desde a época da igreja, sempre foi o lugar onde eu poderia me sentir à vontade, me sentir em casa, sempre. Então, antes, eu era um pouco mais tímida, porque eu sempre fui instrumentista e fui cantar. Cantar foi a última coisa que eu descobri. Inclusive, descobri que cantar era o que eu tinha que fazer produzindo. Em 2015, 2016, eu fiz um disco cantando, que é o Laranja, o Mamundi, oficialmente cantando, assim, acreditando naquilo. Então, a minha relação com o palco, eu ficava um pouco ansiosa, no começo nervosa ali, tocava de olho fechado, toco até hoje, que é a minha conexão, mas antes eu ficava muito com o instrumento. Mas quando eu subo lá
parece que é outra coisa que está acontecendo, assim, é outra coisa. Então eu acho que se eu ficasse no palco sempre, o dia inteiro, eu ia me sentir muito mais feliz do que eu me sinto. Eu me sinto muito feliz, mas eu acho que o palco e a troca, né? E como você também modela, né? Se você vai lá só para cantar, se você vai lá só para ser visto, se você vai lá para se comunicar de fato com as pessoas. Acho que cada artista e cada proposta trazem uma coisa diferente. Então, eu estou rodeada de amigos também, de músicos talentosos, isso foi uma coisa também. Eu nunca quis tocar com bons músicos, mas quis tocar com pessoas que entendessem a situação daquilo. Então, acho que o palco para mim, é o melhor lugar de estar. E quando acaba, é porque né, um processo de quase 12 horas, sai de casa, avião, não sei o quê, para 40 minutos, que é o efetivo, assim, né? Eu acho que lá é que as coisas acontecem. Eu curto demais. Eu trabalhei lá em momentos que a música independente não estava tão em alta, né? Tipo, eu agora, em janeiro, faço um show do Circo Voador com a Duda Beat, mas quando eu trabalhei lá, eu estava lidando com artistas Frejá, Gal, Vanessa da Mata, sabe? Eram outros artistas, e eu acho que para mim foi super importante trabalhar lá, primeiro porque eu entendi que não era como eu via na MTV, né? E na internet, e eu via que a sonoridade, uma guitarra antiga de um músico, uma bateria nova de um músico, o microfone, a voz, sabe? Então você vai entendendo que não é simplesmente tocar. Às vezes o microfone que serve para uma artista não serve para outro, por causa da voz. Então, acho que todo esse processo me fez entender. E era assim, eu tinha a pré-produção disso, que era montar tudo, e eu tinha o pós, que era a performance deles. Então, eu deixava tudo pronto, falava, posso ir lá ver, pessoal? Posso ir lá fora? E aí ficava vendo o show depois, assim. Então foram 7 anos muito intensos e maravilhosos, assim, de fato. Lá conheci o Leminha, que é um dos produtores que eu mais gosto daqui do Brasil. E lá conheci outros artistas, a Cell, Cat Power, conheci artistas que eu nunca imaginei. E conheci artistas independentes lá americanos que eu fui buscar na internet. Então o circo foi esse elo que me fez, acho que, abrir esse leque de opções, assim. E trabalhei com artistas que até hoje, é engraçado, eu vi essas pessoas, eu vejo elas de novo, a gente se reconhece, sabe? Pitty e outras pessoas marcantes, assim. Vamos lá. Não me diga que você se vai agora, nesse dia tão bonito. Queria ficar mais um pouco contigo, pelo menos uns 100 anos ou mais. Logo hoje que acordei mais cedo, só pra te ver dormindo. Você teve que sair correndo, esqueceu até do seu sorriso. Oh, oh. Esqueceu até do seu sorriso. Lembra quando eu te falei no verão que eu nunca iria te deixar? Podem as folhas cair no outono, no inverno eu vou te esquentar. Hoje até o sol sorriu de manhã, quando entrou pela janela. Mas eu sei que você volta já, pra já e pra mar.